E para vocês já se familiarizar, né, em nossos assuntos, nossos relatos, nossos casos, vou contar mais um pedacinho para entender para que lado nós vamos. Entendeu? Presta atenção aí. Eu conheço, né, uma pessoa que é uma amiga, né, uma amiga lúcida, bem lúcida, que ela trabalha num hospital aqui no Rio de Janeiro, aqui em Nova Iguaçu, na Posse. Ela trabalha há muitos anos, ela é uma enfermeira. Então, ela é lúcida, ela não está o quê? Bilolada, entendeu? Me presta atenção. Vou contar um relato, um pedacinho só, de um relato dela. Ela tem muitos, mas vou contar só esse para entender como que vai caminhar este nosso canal. Esta amiga, não vou falar nomes, né? Que não há necessidade, o que importa é a história. Ela trata, né? Que ela é enfermeira de vários, né, doentes no hospital numa noite. E nesta noite, quem chega muito mal? O esposo dela. E assim, o esposo dela estava muito mal, foi para UTI. E ela não sabia se ela ficava com o marido, se ela cumpria, né? Porque tem o cumprimento de que tem que ir ali, tem aqui, que ela tinha que ir. E ela esperava alguém da família que tinha que ficar com o marido e tudo. Ela ficou assim numa sinuca, ela disse, né? E ela estava assim na porta de onde estava o marido e com os compromissos que ela tinha que fazer, quando o hospital é grande, que ela tinha que ir, ela não sabia o que fazer, né? De repente apareceu um médico e uma enfermeira, do qual acalmou ela, chegou e falou: você se acalma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, você pode ir cumprir o seu trabalho, que vai ficar tudo bem. E daí ela sentiu uma paz quando esse médico falou com ela, né? Mas ficou meio cabreira porque ela trabalha há anos ali na Posse e ela não conheceu aquele médico que estava ali falando com ela e nem conhecia aquela enfermeira que estava do lado dele. Aí o que aconteceu? Aí ela ficou assim meio cabreira, tudo aí, ela não queria ir, né? E aí eles foram primeiro. No que ele se voltou, o médico e a enfermeira, ela disse que simplesmente eles não abriram porta alguma para ir embora, passaram pela parede, sumiram na parede. E ela disse que ficou parada, né? Ela ficou parada e saiu dali, né? Abriu a perna, abriu a porta e saiu, e ela não sabia se ela ia cumprir o serviço, se ela lembrava daquilo, não sabia. Enfim. Daí ela lembrou do que eles falaram para ela, né? Que ia ficar tudo bem, e ela foi fazer o trabalho dela. E aí ela foi fazer o trabalho dela, e aí rolou muitas coisas, teve muitas pioras do marido, mas realmente, para concluir aqui a história, ele ficou bem, né? Se recuperou e saiu do hospital. E ela nunca mais, né? Que foi há muito tempo, isso tem mais ou menos um ano. E ela não se esquece desse fato, desse médico e dessa enfermeira que esteve com ela e disse que ela não se preocupar, que ia ficar tudo bem. E ela viu que era aquele médico e aquela enfermeira não era natural, era além do natural. Então, boa noite, e eu espero que venhamos a nos encontrar em vários relatos e que você tenha coragem de contar o que você já ouviu, já passou, né? Você conte para mim e eu conto para você o que eu sei. Preste atenção, hein? E até o próximo. Acredite, se quiser. Acredite se puder. Mas aconteceu assim.
Boa noite! Boa noite para todos! Senta que lá vem história! Mas é história verídica, né? É história verídica o que eu vou contar. Hoje vamos falar sobre a história de um quadro, né? Um simples quadro, né? Este quadro, assim, aconteceu, essa história desse quadro foi lá em Duque de Caxias, no bairro Vila São Luís, na rua São Pedro. Hoje em dia a rua chama-se Silva Jardim. No número me parece 561. Eu quando morei lá eu era pequenininha, entendeu? Presta atenção. Então vamos à história. Presta atenção. Lá nos anos 67, 68, por aí, né? Aconteceu um fato, né, curioso, do qual eu era criança, não entendia muito bem. Hoje, né, eu compreendo o que aconteceu, mais ou menos, porque até então eu voltei a ver esse quadro. Eu já vou começar pelo fim. Eu vendo televisão, vendo assim, uns vídeos, né? E eu acabei assim um vídeo vendo sobre me parece um que conta histórias ali também, né? Histórias espirituais. E de repente eu estava assim, eu vi na parede, né? Na parede um quadro. Eu falei, eu conheço esse quadro. Eu conheço esse quadro. Esse quadro esteve na minha casa. Eu sei a história desse quadro. Então peguei o vídeo, fiquei procurando saber alguma coisa sobre aquelas pessoas daqueles vídeos, mas não cheguei a nenhuma conclusão, né? De por que aquele quadro estava na casa dessas pessoas, ou se era uma cópia, né, do quadro que estava na minha casa. Enfim, agora vamos no começo da história do quadro. Aconteceu lá em Duque de Caxias, como eu já falei, né? Eu era pequena, né? Meio pequenininha, que eu ainda sou pequenininha até hoje, mas morava assim com a minha mãe e o meu padrasto, irmão. E eu, como disse, né, a gente criança não entende, a gente vê as coisas acontecer, né? Mas a gente não sabe muito bem como é que acontece e tudo. Eu sei que apareceu na minha casa um quadro. E a história desse quadro foi que um parente do meu padrasto, né? Uma família grande na época daqui do Rio de Janeiro, que é de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, foram para um tal de um piquenique, né? Para fazerem um tal de um luau. Parece que a palavra é um luau, né? Iam tocar, jovens, né? Tocar numa praia à noite, de verão. Então foram. E aconteceu lá o quê? Eles estavam lá e assim aconteceu que viram nuvens, olharam para o céu e o céu estava muito bonito, né? Tem dias que nós olhamos para o céu realmente, né? A gente, oh, que lua bonita, que céu bonito. E eles viram assim, o céu muito bonito. E aí um deles, que naquela época tinha alguma máquina, né? Alguma coisa, não sei como é que era na época, de tirar retrato, e aí fotografou, tirou da nuvem, porque achou uma nuvem muito bonita, então tirou a foto da nuvem. E depois que acabou esse luau, que foram para casa, o senhor lá, esta pessoa queria revelar esta nuvem, então guardou na gaveta, né? Lá ele guardou, eu lembro da história contada assim, que guardou na gaveta e não sei se naqueles dias ali, ele pegou e levou em algum lugar para revelar. E era em preto e branco, não era nem assim colorido, né? Aí levou para revelar. E aí passando dias, ele foi lá buscar o retrato, né?
E quando ele chegou lá e viu o retrato, ele não entendeu muito bem e ele pediu para fazer um maior, diz que era pequeno lá, assim, normal, né? Não sei qual era o normal, mas diz que era pequeno e ele mandou fazer um maior. Assim, passou mais alguns dias, ele voltou lá e pegou o retrato dentro do envelope, levou para casa e guardou. Ele até se esqueceu, passou dias, sabe como é que é jovem, né? Passou dias e eu não sei qual foi o dia que ele, contando para alguém, ou não sei o que aconteceu, ele foi lá pegar, para poder ver, mostrar para alguém. E dizem, eu ouvi, quando era a história, que quando ele tirou da gaveta, que ele tirou e que ele olhou para o retrato, diz que ele deu um grito e caiu aos prantos, chorando. Diz que foi um auê, né, na casa, ninguém entendia o porquê, né, daquilo. E então diz que foi um fuzuê danado na casa e acontece que quiseram se desfazer desse retrato, né? Quiseram se desfazer desse retrato sem saber o que estava acontecendo, o porquê, quem houve, sei o que, ele quis desfazer. Enfim, resumindo, daí esse quadro foi parar onde? Na casa do meu padrasto, parente desta pessoa. Foi parar na minha casa. Daí eu lembro, agora eu vou falar como eu lembro o que aconteceu com este retrato. Esse retrato ficava assim na sala da minha casa. Eu morava num barraco de tábua, né? O barraco de tábua é minha pobrezinha, que a gente não se dentro de casa e lá fora é a mesma coisa, a gente via assim pelas rádios, via lá fora, né? O barraco chega a ser assim, ó, tortinho, entendeu? Presta atenção. Então, mas a porta da sala, que não era muito em pé, era meia tortinha assim, ficava assim em frente, dentro da sala, assim, em frente à porta da sala, botaram um prego e ali pendurava o quadro. E eu não sei, aí eu não me pergunte que eu não sei porquê, né? Porque eu só tô contando a história do que eu vi, não sei o que aconteceu. Que quando houve um tempo ali, né, que de dia, antes meu padrasto trabalhar, minha mãe às vezes trabalhava 2, 3 vezes a semana, mas antes eles tiravam esse quadro e botavam o quadro na bananeira. Tinha uma no quintal, tinha a bananeira que ficava assim do lado direito, quem estava dentro de casa ficava do lado direito do barraco, do lado esquerdo era o portal. Então, o quadro ficava pendurado, né? Pendurado ali na bananeira. Sempre às 18 horas era o horário de botar o quadro para dentro. Mas o que acontecia durante o dia do quadro ali, ficava na bananeira? O portão era aberto e virou acho que é romaria que fala, né? Romaria, a gente entrava e saía. Mesmo quando minha mãe estava em casa ou quando não estava, a gente tinha a ordem de deixar, né? O pessoal entrava e saía para ver esse quadro. Eu não sei porquê, houve as notícias desse quadro, né? Porque eu não sei por como. Eu era criança, não entendia nada, né? O pessoal não tinha nem zap, né? Mas acontece que o pessoal começou a saber desse quadro e iam lá em casa para ver esse quadro. Então eu ficava de butuca, né? E eu sempre ouvia, ficava falando, que retrato é esse? Não sei o que, isso não é nada. Aí o outro falava, parece que é um cachorro. O outro falava, é Jesus. O outro falava, era uma variedade de coisas que eles falavam e que achavam que estava naquele quadro. Por quê? Né? Eu vou estar, claro, pondo aqui o quadro, que vocês vão ver. O quadro era preto e branco, tinha umas manchas, né? Simplesmente umas manchas. Aí o que acontecia? Aí as pessoas, tinha uns que ficavam olhando, daqui a pouco caíam em pranto, chorando. Eu nada de entender nada, né? Aí o outro chegava, saía de lá falando mal do quadro, que palhaçada, que sei o quê. Aí isso ia passando, isso foi, e era muito tempo, durou vários tempos.
vários dias. Então, quando foi um dia, aí eu tinha uma colega, uma amiga chamada Rosaura, né? Que era filha da Dona Geralda, vizinha ali na mesma rua. Então, essa Rosaura era uma que sempre brincava, ela era assim mais velha, um pouco mais velha que eu, e a gente brincava muito de bola, assim, às vezes gostávamos de brincar, às vezes de bola, de peteca, né, assim, ali na frente da sala, no quintal e tudo. E às vezes quando ela chegava para brincar, sempre ainda tinha às vezes pessoas ali olhando pro quadro, às vezes ainda não era 18 horas, né? Aí eu ficava olhando pro quadro, aí eu saía e tudo, aí ela tinha mania de falar muito, ficar rindo dentro das pessoas, ficar rindo daquela situação, debochando, eu falava coisas, né, bastante coisa. Ela já era uma moça feita, eu era criança e ela já era uma mocinha feita. Aí foi passando. Quando foi um dia, a hora que ela chegou para brincar, né? Aí tava na hora das 18 badaladas, né? Às 18 a hora de guardar o quadro, botar o quadro lá dentro, e ficava em frente à sala assim. Aí botaram, né? Não sei se foi minha mãe, se foi meu padrasto, não sei, botaram o quadro lá na sala. Aí o que aconteceu? A gente começou a brincar ali, brinca dali, brinca de cá, enquanto minha mãe tá fazendo janta, brinca dali, brinca de cá e tudo. Uma bola, a Rosaura deu um chute numa bola, que a bola foi certeira lá perto do quadro, né? Que o quadro ficava assim acima de um sofá azul florido. Aí a bola, pá, lá na parede lá. A Rosaura pegou, foi pra pegar a bola. Mas eu acho que ela não acreditava, mas eu acho que ela tinha um pouquinho de receio, né? Eu não entendo, não me lembro direito, assim, detalhes, né? Eu só sei que ela foi da sala para pegar a bola e eu acho que ela olhou pro quadro. E nisso que ela olhou pro quadro, ela deu um berro, mas ela deu um berro, gritou aquele pavor, entendeu? Aquele grito de pavor, assim, o que aconteceu, Rosário? Alguém pensou até que ela tinha quebrado o pé, né? Elas pensavam que ela tinha quebrado o pé, aconteceu alguma coisa grave, né? Assim, ela chorando, caindo no chão, certa coisa, e chora aqui, chora ali, nada de explicar, e nada de explicar. E aí, o que aconteceu? Depois ela foi falar, eu vi. Tu viu o quê, menina? Presta atenção, fala logo. Eu vi Jesus. Viu Jesus antes, não morreu? Ela disse que viu Jesus no quadro. É verdade, eu vi Jesus. Aí eu falei, ai meu Deus, perdi uma amiga. Minha amiga ficou doidinha, né? Aí o que aconteceu? Rosário tomou pavor, né? Quem vai brincar com eu, entendeu? Naquele dia, tudo para lá, para cá. E a história da 5 continuou. O pessoal entra e sai de dia, vê o quadro e fala uma coisa ou outra. Um vê, outro não vê, outro vê não sei o quê. Eu não via nada, entendeu? Não vou mentir. Não via nada. Olhava, só via minha pintinha preta e branca no quadro. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. Aí quando foi um dia, eu fui dormir, eu sonhei com o quadro. Sonhei, tava dormindo, normal. Aí eu sonhei que eu olhava pro quadro no sonho, hein? Aí eu vi assim, sair do quadro, assim, uma figura, né, de Jesus, uma figura assim, né, que o pessoal fala que é Jesus. Viu o pessoal com o cabelo assim, cortado no meio e fala Jesus, né? Aí eu tenho que falar igual todo mundo. Aí eu vi assim, sair do quadro assim, e eu lembro que falou algo comigo, né? Falou alguma coisa de fé e falou alguma coisa que eu não me lembro direito de palavra, mas eu sei que estava me exortando, me chamando a atenção de alguma coisa de agora do futuro. Que eu teria que fazer o que eu não fiz, ou não sei o que, não dá para assim, explicar direito. Eu sei que eu lembro dessas palavras assim, eu disse para você, eu disse e você tem que, eu disse e você não cumpriu, um negócio assim, entendeu? Mas eu não entendi, mas não importa. Aí, acordei,
Aí depois desse dia eu fiquei meio cabreira com o quadro, né? Eu não olhava muito pro quadro. Às vezes é eu que tinha que tirar o quadro da sala e botar na bananeira, veja, minha mãe pedia, né, botar. Mas eu não olhava pro quadro, entendeu? Fiquei meio cabreira mesmo. Mas aí o que aconteceu? Quando foi um dia, eu fui pegar o quadro. Eu não lembro se foi da bananeira passada, se foi da sala pra bananeira. Eu só sei que quando eu olhei pro quadro, não é que eu vi? Eu também vi. O que eu vi, eu não sei explicar o que eu vi, mas eu sei que eu vi, né? Aí sim, aquele homem com a cabela assim comprida assim, parece que chegou assim e olha pra gente assim, entendeu? Foi o que aconteceu. Fato, é fato real. Fato real que eu estou contando pra vocês. Daí eu chorei, eu temi, e depois desse episódio, né, aconteceram algumas coisas que eu comecei a me espiritualizar mais mesmo em criança, né, assim, comecei mais a prestar atenção, entendeu? E aí, mais pra frente, de um outro momento, vou estar contando outras histórias verídicas, fato real, para vocês. Mas hoje vamos ficar por aqui nessa história do quadro que aparecia Jesus. Presta atenção aí, até o próximo vídeo. Então vamos ficar por aqui, né? Hoje com este relato, temos muitos relatos ainda para frente. E eu gostaria de contar com vocês para se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar, é importante comentar e principalmente curtir. Os nossos fatos, nossos casos, nossos relatos, todos contados neste canal, é verídico, são casos, histórias de verdade. Não importa o jeito que nós venhamos a contar, mas você acredite que é verdade, que aconteceu assim. Se inscreva, deixe seu like.